Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar o vídeo num lugar diferente. Tô aqui no sítio do meu sogro. O Davi tá ali pescando com o vô, o Isaac dormindo, a Gabi ali tirando umas fotos, fazendo uns vídeos. Davi, vem pra cá, sai de perto da piscina, filho. Davi, querendo chegar perto da piscina, tem que ficar de olho. E eu queria trazer uma reflexão para vocês. É algo que tem sido uma reflexão para mim há algum tempo já. E ontem nós recebemos a triste notícia da morte de um jovem, Charlie Kirk, acredito que se pronuncia assim. E aí eu estava olhando, pesquisando um pouco, conhecendo um pouco sobre a história dele, que eu não conhecia. E me lembrou um pouco o que, por exemplo, o Nicolas Ferreira representa pra gente aqui no Brasil. Um jovem, casado, pai, que luta pela família, que luta pela palavra de Deus, pela liberdade. E morreu ontem, tão novo, né? Acredito que 31 anos. Ele é 9 meses mais novo do que eu. E aí eu vendo aquilo, eu me coloquei no lugar dele. E aí me comoveu porque a questão da idade, a questão de ser um jovem cristão, de lutar por algo que acredita, já tem 2 filhos, assim como eu também. Eu nasci em 92, ele nasceu em 93, muito próximo. E durou tão pouco, né, nessa terra. E a gente pode olhar e pensar assim, nossa, ele deveria... Era um jovem que tinha que ter vivido muitos anos para impactar muito a nossa geração. Mas a questão é que ele impactou, mesmo com poucos anos de vida. E eu tenho carregado uma frase comigo. Inclusive ontem à noite, vindo para Mogi, eu deixei no grupo, eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo, e eu deixo lá algumas ideias de reflexões. E uma das ideias, uma das coisas que eu tenho meditado é sobre viver uma vida que vale a pena ser vivida. E a gente pode pensar que a nossa vida se resume em quantidade de anos, buscando sempre longevidade. É uma coisa que eu busco, uma longevidade, viver bastante com saúde, mas a vida vai muito além disso, né? Classificar se uma vida foi uma vida que valeu a pena não é pelo tempo que se viveu. Tem muitas pessoas que morrem com 100 anos, mas pode ser que não tenham vivido uma vida que valeu a pena ser vivida. E tem pessoas que morrem muito jovens. Esses dias eu até compartilhei no meu Instagram um jovem que morreu, se eu não me engano, com 15 anos. E a Igreja Católica até reconheceu ele como um santo, pelo que ele representou no sentido de impacto para a geração. Nós não temos essa prática, né? Somos cristãos protestantes que não fazemos isso, né? De colocar pessoas como santos e tal, mas a história das pessoas, elas devem de alguma forma nos ensinar. E aí você vê um jovem que viveu 15 anos e que impactou muito a sua geração, e às vezes pessoas que vivem 100 anos e não impactam a sua geração ou impactam negativamente. E ontem faleceu de uma forma horrível e de uma forma covarde um jovem que viveu 31 anos. A nossa grande referência, aquele que veio no mundo e mudou a história da humanidade antes de Cristo e depois de Cristo, ele viveu 33 anos e também foi morto de uma forma brutal e covarde, dentro de um propósito maior, né? E cumpriu o chamado, viveu uma vida que valeu a pena ser vivida. E nós temos que viver a cada dia nessa forma. E aqui eu estou falando com pais, com mães, com jovens, talvez que pretendem se casar, constituir uma família. A morte deste jovem ontem não pode nos desanimar, muito pelo contrário. Isso também nos faz lembrar do que acontecia lá no início, nos primeiros séculos, as mortes dos mártires, de homens de Deus que morreram em prol do Evangelho, e aquilo era uma semente, né? O sangue dos mártires era uma semente da igreja, e isso fez com que a igreja crescesse. Então situações como essa são tristes, mas devem nos fazer crescer, nos fazer aprender
e nos fazer posicionar por aquilo que é eterno. Porque com certeza Charlie era muito ambicioso. Muito ambicioso. E eu quero ter essa ambição. Ambição por coisas eternas. Ambição por levar a eternidade às pessoas, sabe? Eu falo sobre finanças, mas se eu trouxesse uma visão sobre finanças que se limita a essa terra, eu seria o mais miserável de todos os homens. Eu seria o pior mentor de todos, o pior professor de todos. Mas o que eu peço é para que Deus me dê graça de trazer uma visão correta sobre aquilo que eu ensino. As finanças não é um fim, ela é um meio para algo maior. E todo filho de Deus na sua vida profissional, ele deve refletir a Cristo. Ser como Cristo. Nós temos que ser como Cristo quando ele encontrou uma mulher samaritana. Nós temos que ser como Cristo quando ele encontrou com um paralítico e o curou. Nós temos que ser como Cristo quando foi jogado aos seus pés uma mulher pecadora. Nós temos que ser como Cristo até mesmo quando ele foi para o Calvário. E a igreja, ela tem um grande desafio nessa terra. O desafio de ser a imagem e semelhança do seu Criador e poder refletir o Evangelho na prática como ele é. E eu quero ter essa ambição que Charlie tinha. Eu quero ter essa ambição que Paulo tinha, que Pedro tinha. De ser como Cristo, de impactar como Cristo, de poder transformar famílias, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Então esse testemunho deste jovem, eu conheci a história dele depois da morte, mas os ensinamentos dele ecoam pela eternidade. Eu vi um dos vídeos que ele fala sobre família, sobre casamento. Ele fala sobre matar os desejos da carne e viver para Deus. Conselhos maravilhosos que nós devemos seguir. E nós estamos aprendendo com isso. O bom é que nós temos uma forma de deixar gravado. Eu também não sei o meu dia de amanhã. Não sei o que pode me acontecer. Ninguém sabe, né? Isso não é um discurso dramático, não. É simplesmente a realidade, é viver a realidade. E a realidade é que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, eu tenho que viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu não posso me enroscar em coisas mundanas, eu não posso me enroscar em prazeres da carne que me impeçam de ver a Deus e que me impeçam de ser luz para a minha geração. Reflita sobre isso. Reflita sobre o legado que homens como esses que nós citamos aqui deixaram para nós. E entenda o seu propósito e viva por um propósito maior. Seja ambicioso, mas uma ambição que bebe da fonte da esperança, da eternidade, daquilo que nos conecta com Deus, daquilo que é transcendente. Não vamos viver simplesmente por questões efêmeras, passageiras, carnais, mas vamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque no dia que a gente partir, toda uma geração terá um exemplo. Terá uma pessoa que ela vai olhar e vai falar assim: aquela pessoa com certeza falhou, errou, mas eu tive muito a aprender com ela. Independente de quantos anos nós vivamos aqui na Terra, mas que quando nós partirmos, que o nosso legado fique. Que as nossas palavras, inspiradas por Deus, ecoem por muitos e muitos anos. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, comente e compartilhe.